Bom dia, meus amigos. A Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado ah, tem a honra de iniciar mais um webinar, desta vez para que a gente possa discutir as questões de finanças sustentáveis e governança corporativa, como reportar a conjugação desses dois fatores. E temos uma seleção de convidados especiais para nos ajudar a discorrer sobre o assunto no dia de hoje. Nós começaremos com o Jimmy Gree, que é o chefe da sustentabilidade na ACA, o Association of Certified Chartered Accountants, com sede em Londres. Ele estará falando português, mas, Jimmy, sinta-se à vontade se você precisar pular para o inglês de vez em quando, se a palavra te faltar. Depois nós teríamos o Carlos Eduardo Lessa Brandão, do IBGC. Se o Jimmy nos dará o aspecto internacional, o Carlos Eduardo nos trará a perspectiva brasileira aqui com o IBGC. O Amaro, do Ministério da Economia, que é o secretário do órgão que controla as estatais, nos falará sobre a dimensão do setor público das estatais, e a Magali Leite, que é do Conselho da Beneficência Portuguesa de Furnas e também do IBEF de São Paulo, nos trará o lado prático, a visão de quem está dentro dos conselhos e pode fazer essa conjugação entre finanças e informação não financeira, como a governança, os órgãos de governança da empresa podem contribuir para esse casamento dar certo. Então, Jimmy, para que não possamos cometer o erro de roubar o seu tempo, só antes deixando claro aos senhores, estará sempre visível na tela aquele que está falando, então, no caso, agora o Jimmy. Os senhores podem apresentar as suas perguntas utilizando o campo específico da ferramenta e elas serão feitas ao final, depois que todos os expositores tiverem terminado sua apresentação. Jimmy, é uma honra para nós, um prazer muito grande receber você aqui na Comissão Brasileira Integrado, já agradecendo também a Blendon, que nos ajuda com essa infraestrutura, o GRI e o IBGC por se associarem a nós para trazer esse evento como uma realidade. Por favor, Jimmy. Muito obrigado, Vânia, e olá a todos. Uma grande honra para mim estar com vocês hoje e estar com os outros palestrantes também. Como a Vânia falou, eu vou falar em português, que não é minha língua materna, então desculpa em avanço pelos erros que vou cometer, a massacre que vai acontecer, mas tem que tentar. Bom, para mim, nessa época, agora mesmo, estar com vocês falando desses assuntos, dos trends, das tendências que a gente está vendo, vou propor umas visões, umas questões que a gente está tentando contestar. Para mim, eu vou explicar um pouco sobre o que o ACA faz, tanto globalmente, tanto em Londres, e as questões da nossa pesquisa, dos nossos estudos, que a gente está tentando, a gente está elaborando o tempo todo. Tinha o grande prazer de estar no Brasil, em São Paulo, e outras partes do país, várias vezes para falar dessas questões socioambientais, quanto com você, Vânia, mas também com outras pessoas, como a Araceli Ferreira, da UFRJ, e a minha visão do que está acontecendo no país em termos de governança corporativa é parcial, mas espero que essas tendências que posso explicar, a nossa posição como ACA, pode esclarecer algumas coisas. A verdade é que agora a gente está vivendo num momento super bom para a implementação de mais rigor às questões que tem que ver com a sustentabilidade. Seja
essa mudança nos convênios dos frameworks, como o GRI, como o Integrated Reporting, mas também no mundo dos standards também. As questões dos standards não financeiros estão entrando no jogo também. E para nós, a ACCA, o ACA, a gente veja o papel do professor contábil, a equipe financeira, fazer uma parte integral de fazer isso acontecer de uma forma real, bem equilibrado, que dá para o mercado financeiro a informação que precisa, que tem credibilidade também, mas também funciona de um outro nível, que ajuda as empresas a ter mais um propósito mais social, uma missão mais social. Posso passar para o próximo slide? Bom, só para ter uma ideia das coisas que o ACA faz, eu sou o diretor de sustentabilidade em Londres, trabalho num time de 25 pessoas, coisa assim, e a gente tem especialistas na nossa equipe de pesquisa e políticas públicas em todos os... conta com expertos, especialistas em impostos, em auditoria, em governança cooperativa, em gestão, questões digitais. E nós, em Londres, trabalhamos com uma equipe internacional que trabalha nas diferentes regiões do mundo com nossos membros. E nossos stakeholders. Somos um órgão profissional que treina professores contábeis no mundo inteiro. A gente tem quase mais de 200 mil membros, mais de 500 mil estudantes. E sei que, para o Brasil, esses números não são muito grandes, mas a escala é realmente global. E tem um monte de contextos diferentes escalas, diferentes como eu posso dizer? Formas de desenvolvimento que está acontecendo. E a gente tem que sempre pensar nesse aspecto do contexto, o contexto cultural no qual a gente está trabalhando. E ao ligar isso um pouco mais para o mundo real, em termos de impactos de mudanças climáticas, da crise climática, a gente tem um monte de membros trabalhando em empresas de toda a escala já super impactados para mudanças climáticas, para, seja, alagamentos, extremos meteorológicos. Então, eles já sentem isso no seu dia a dia, e o meu papel é tentar ajudar eles a monitorar esses impactos e dependências socioambientais de uma forma melhor. E, ao mesmo tempo, utilizar a nossa pesquisa, os nossos estudos para influenciar as questões políticas, as políticas públicas, os regulamentos que tem que ver com esse mundo no qual a gente trabalha. Posso passar para o próximo slide? Bom, e só para ter uma ideia das questões que a gente já passou recentemente, a gente fez estudos sobre os ODS, sobre o capital natural, sobre os relatos integrados e a qualidade dos relatos integrados. E todo esse trabalho é feito com acadêmicos, com especialistas, mas também com as opiniões de nossos membros, trabalhando em equipes financeiras. Então, dando para nós essa visão prática do que realmente está acontecendo no mercado, e a gente tenta utilizar isso para influenciar, como eu já falei, o discurso. E esse discurso é muito live agora, né? É muito corrente. Se eu posso passar para o próximo slide, a gente pode ver que... Só posso passar para o próximo slide, por favor? A gente pode ver que uma das questões
que a gente tem que, com o qual a gente tem que trabalhar muito agora, é a questão dos frameworks, dos frameworks como o Integrated Reporting, o GRI, o TCFD agora, que é o novo, e o SASB também. Faz um mês, a gente publicou um estudo sobre os relatos integrados de 48 empresas que fazem parte da rede Business Network do International Integrated Reporting Council. E nesse estudo, a gente, esses dados mostram uma story interessante, que é que quase todos, todavia, estão utilizando mais de uma forma de relatar o que está acontecendo com seus impactos socioambientais. O GRI, por exemplo, está virando cada vez mais a maneira de mostrar para os stakeholders o que você está, os seus impactos socioambientais, mas agora entrou o TCFD, que tem que ver com o Climate Risk, do qual eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, que tem uma visão quase totalmente diferente, né? Tem que ver com o impacto das mudanças climáticas sobre a entidade mesma. E o SASB também, que vem dos Estados Unidos, mas ainda uma outra forma de exprimir o que você está fazendo na área não financeira. Então, a gente ainda está vivendo neste mundo que é super complexo, que tem um monte de audiências, os mercados de capital, a cidadão, e os suppliers, por exemplo. Então, a gente tem que ser um pouco realista do que podemos fazer com um só relato. E essa duplicação também não funciona para os usuários dessa informação. Então, essa realidade existe. A gente está tentando melhorar esse terreno. E se a gente pode passar para o próximo slide, vou explicar um pouco sobre o que está acontecendo na União Europeia para melhorar essa dito confusão. Na Comissão Europeia, agora, o Sustainable Finance Action Plan já está passando em lei, e uma grande parte desse pacote de medidas é uma revisão de uma peça de legislação de regulamentos sobre de como relatar impactos socioambientais. E isso está otorgando às empresas não só comunicar de uma forma melhor, com mais credibilidade, e para empresas cada vez menores, empresas, small and medium size, os PMEs, mas também está precisando mais precisão, mais informação real entre os links não financeiros, impactos não financeiros, mas também financeiros. E se a gente pode passar para o próximo slide, eu posso explicar um pouco melhor do que eu estou tentando explicar. Essa é a questão da double materiality. O que faz parte desse pacote do Non-Financial Reporting Directive é uma ideia que vai ser regulamento, vai fazer parte de um movimento para criar standards de reporting não financeiros na Europa,
que tem uma visão de materialidade que conta com um aspecto financeiro, mas também com um aspecto socioambiental. E o interessante com isso é que não tem prioridade entre o investidor como o stakeholder primário e os outros importantes stakeholders, mas não tão importantes como o financeiro. Os dois têm o mesmo valor. E essa mudança para botar em lei esse conceito vai mudar tudo. E uma outra coisa que está mudando o jogo, que já mudou o jogo, é essa questão do climate risk e do TCFD. E o TCFD também faz parte do Non-Financial Reporting Directive. E a gente está vendo que mesmo na Inglaterra, o TCFD vai ser obrigatório para empresas públicas, empresas, quer dizer, cotadas, nos próximos 2 anos. Quer dizer, tem um caminho para que isso seja obrigatório. E a ideia do climate risk, que todos, estou certo que já sabem bem, é uma questão dos riscos climáticos sobre a entidade. Não é o que a entidade está fazendo para o clima, é o oposto, né? Então, o que as recomendações do TCFD precisa é que as empresas mostram o que vai acontecer se acontece que o planeta aqueça com 2 graus ou com 4 graus. E isso tem que ver não só com riscos físicos, como alagamentos, o que seja, mas também impactos transicionais. Mudanças nas preferências do mercado, mudanças nas políticas públicas, mudanças que tem que ver mais com a reputação. E o que nos interessa como um órgão de professores contábeis é que a ideia final desse projeto, dessas recomendações, dessa viagem que as empresas agora estão otorgando por lei para fazer, é que existe um registro nos contos dos impactos financeiros sobre o income, sobre o balance sheet, sobre o cash flow, que é monetizado e está lá, nos mainstream accounts, que passam o mesmo rigor com todos os outros aspectos financeiros. E como eu falei, se a gente combina os dois aspectos, a ideia de que o stakeholder não financeiro, que não é investidor, tem o mesmo valor como o investidor financeiro, mas as empresas agora precisam pensar nos dois. O impacto de mudanças climáticas sobre ele mesmo e também o impacto para os stakeholders, os outros stakeholders. A gente está vendo que o que é preciso agora é outra coisa, é uma versão super fiel e transparente e bem equilibrado do exposure de uma empresa para esses riscos. E a gente espera que isso muda para outra coluna, que são as oportunidades. Que o capital sai das áreas que são super expostos a esses riscos para novas áreas das nossas economias. E tudo isso para nós, para nossos membros, claro, é uma área nova, uma área boa, no qual vai ter muitas oportunidades, mas também precisa de mais formação e precisa, no primeiro instante, de apoio do conselho, dos boards,
precisa de alguém, da gestão executiva, de dizer, olha, a gente vamos montar isso de uma forma real, que fica na equipe financeira e que tem recursos alocados a fazer isso acontecer. E a gente pode ver que tem um monte de formas de fazer isso real, mas realmente isso começa nos boards, né? E as questões aos boards agora, que eu estou certo que muitos de vocês já sabem, são super mais rigorosos ao redor desses mundos de questões socioambientais. Temos de impactos climáticos. Eu já ouvi várias vezes dos boards, dos investidores, que eles já precisando saber como que é o sistema de que o board chega informação do impacto climático da empresa para o board. Isso está atualizado todos os meses, todos os 2 meses, todos os 3 meses. Tem algo agendado para treinamento, para melhorar o conhecimento do seu board sobre esses assuntos. Todas essas questões que não existiam já por conta desse movimento legislativo, não só legislativa, mas principalmente legislativa, está mudando as coisas de uma forma muito rápida. A gente pode passar para o próximo slide. E só para pôr essa questão dos impactos climáticos um pouco mais no mundo real, e para mostrar um exemplo indicativo do que está acontecendo no Unilever. No Unilever, sobre os impactos climáticos e as recomendações do Climate Risk, do TCFD, a equipe financeira do Unilever já publicaram qual foi o processo de começar a pensar nesses riscos, né? Então, como que eles pensaram num cenário no qual o mundo esquentou para 2 graus ou com 4 graus? E qual seria a característica do impacto sobre eles e o impacto no P&L? E eles publicaram o processo de fazer essa espécie de trabalho de uma forma que foi mais, a gente pode dizer, pilotada dentro do negócio. E quais foram como se fosse dizer, o buy-in que eles precisavam do conselho, do CFO, de outras partes da empresa, para fazer isso real. E é um estudo publicado no A4S, no website do A4S, é um PowerPoint muito, muito interessante, a gente faz parte do A4S, e mostra que tem steps, práticas que você pode tomar para integrar isso para a sua empresa. E nós, como a ACCA, já apoiamos e ajudamos a realização da criação de 3 cursos online que qualquer pessoa pode fazer, são gratuitos, no site do TCFD, que explica, tudo tem que ver com o que são as recomendações, qual é o papel da profissão contábil nesse contexto, qual o papel de standards financeiros nesse contexto. Então, a gente pode passar o link depois para qualquer pessoa que precisa, que quer. A gente já tomou muito tempo pensando nos impactos climáticos por conta esse movimento que tem que ver com o regulamento, que é interessante. Mas se a gente pode passar para o próximo slide, eu só queria também mostrar para vocês que os ODS está também num processo de maturação, se eu posso dizer,
ficar mais apropriado para os negócios. Eu sei bem que no Brasil os ODS já são bem, fazem parte de discursos de políticas públicas, de muitas empresas também. O que a gente está vendo é que nesse mundo de hoje, o mundo da pandemia, dessa crise no qual a gente está vivendo, a ideia de impacto social está virando cada vez mais importante. A ideia do propósito, da missão social do setor privado. Os ODS são um roadmap para fazer isso real. São um roadmap de trade-offs, de interconexões, mas o que eu queria acrescentar para o nosso debate é que agora os ODS já estão sendo utilizados de uma forma mais inteligente. No lado direito desse slide, você pode ver esses 7 sistemas de transformação que vêm do World Benchmarking Alliance, que é uma órgão que vai fazer um ranking de 2.000 empresas globais para todos os ODS. Mas em vez de só pensar nos 17 goals e, não sei, 160 targets e tal, não sei qual, não sei o que, a gente pode pensar em sistemas digitais, sistemas circulares, o sistema agricultor, sistema social e, ao redor desses sistemas, o sistema financeiro. O ACCA, como outros órgãos profissionais de educação contábil e outros parceiros, a gente publicou um conceptual framework para utilizar os ODS como uma forma de mapear um plano estratégico para o seu negócio. E são concebidos como as recomendações do TCFD. O nome deles são SDG Disclosure Recommendations. E a gente criou um sistema parecido ao sistema do TCFD para os ODS. E, a gente quer que essa forma de pensar no mundo total, de uma forma mais interconectada, como eu já falei, e pensar nos riscos não só super pertos ao negócio, uns impactos que têm mais que ver com o desenvolvimento sustentável, que é mais amplo, que está conectado aos sistemas mais abrangentes. Os ODS nos oferecem uma forma de fazer isso, de uma forma que vai muito além de só pensar nesses impactos, nesses riscos importantes, mas que é um pouco estreito. Estou pensando, por exemplo, nos impactos climáticos, do climate risk, por exemplo. E também a nossa peça sobre os SDG Disclosure Recommendations também pensa mais na criação de valor sustentável, que a gente pensa que está sendo perdido um pouco nesse movimento para estandardização de aspectos não financeiros. A ideia é que a gente precisa também investir e criar e apoiar essa nova economia. Não só reduzir os riscos, pensar na resiliência. Então, isso também é uma coisa que a gente pode passar para todo mundo, para dar uma olhada. Eu estava... todos os pontos de vista são muito bem-vindos. A gente pode passar para o próximo slide, por favor. Para nós, 4 aspectos com uma ideia mais abrangente
que a gente está tentando oferecer mais informação, mais treinamento para nossos membros tem que ver com o climate risk, do qual a gente falou muito, o capital natural e o papel da equipe financeira no monitoramento de dependências naturais, que agora realmente está na infância, que é uma grande... é um problema que a profissão não olhou bastante nos anos atrás, na inovação circular, no impacto social do que a gente falou, e cada vez mais na ideia de mainstreaming as estratégias com propósito. Para só ficar nisso um pouco, a ideia do propósito está, de disclosure sobre o propósito, está também entrando no lei, certo? Já existe na Inglaterra, já existe na União Europeia, e essa questão de por que a sua empresa precisa pensar nesses impactos é a questão fundamental do modelo de negócio que você vai escolher. Então, essa é só para ter uma ideia de 5 áreas nas quais a gente está preparando cursos, informação para a profissão contábil, para os nossos membros. Porque a gente acha que o professor contábil pode utilizar os seus skills nesses contextos e trabalhar mais de uma forma cooperativa com os seus colegas. Posso passar para o próximo slide, por favor? E só eu tenho 4 recomendações. Pode passar rapidinho. Yeah. Obrigado. A gente está pensando para pensar em 4 coisas, 4 recomendações que a gente acha importante para não só nos membros, mas também para órgãos como nós, outros institutos, todos que estão tentando trabalhar de uma forma multi-stakeholder, é pensar no alfabetismo científico. O profissional financeiro precisa mais conhecimento como base, uma base de conhecimento de mudanças climáticas, por exemplo, é um requisito agora. A gente está vendo que o mercado quer mais precisão e mais contexto sobre os dados que as empresas estão mostrando para o mercado pelos seus reports, e mais credibilidade precisa de processos internos, precisa de investimento, precisa de recursos para ser real. Claro que eu sei que o Brasil é um país onde alianças e coleções e cooperação entre diferentes parceiros é uma coisa que já existe bem. Mas eu estou sempre pensando que o meu mundo do profissional contábil, do equipe de finanças, sempre que fica fora da conversa, né? Não estende mão para criar parte dessas alianças. Isso está mudando, mas precisa ser feito com mais intencionalidade. E essa ideia da conectividade do social e meioambiental e também financeiro é uma conexão que precisa ser feita de uma forma com mais rigor. A ideia que está chegando mais comum, e certamente com a pandemia e a tragédia que a gente está vivendo, é que a transição para esse dito nova economia acontecerá, mas
a criação de emprego que seja mais verde, que seja mais justo, mais digno, pode acontecer e precisa acontecer. Então, conectar esses eixos social, meioambiental e financeiro é fundamental para fazer isso acontecer. Então, gente, eu só queria passar só mais uma coisa antes de abrir para os outros palestrantes. E se a gente pode passar para o próximo slide, só para mostrar que a época de só falar disso, de preparar pesquisa, estudos, como a gente está fazendo, já passou faz tempo. Mas uma iniciativa que acabou de sair faz 2 semanas do governo britânico é o Green Finance Education Charter. E o que é o Green Finance Education Charter? Basicamente é um convênio e todos os bodies, os órgãos profissionais de educação na Inglaterra, de todos os setores, assinaram esse convênio que nos obriga a criar mais treinamento, mais que a gente bota no nosso currículo, que a gente faz mais desenvolvimento profissional ao redor desses temas. E a gente tem que relatar o progresso que a gente está fazendo. E todos entraram para esse convênio. E já as coisas estão mudando tão rápido agora que é uma coisa que a gente já fez. Eu diria que talvez seria algo que pode funcionar em outros mercados também, outros países como o Brasil e talvez para a região também. O bom desse convênio, que acho que é uma ideia genius, é que a gente está lá com os nossos competidores, com nossos colaboradores, mas a ideia de colaborar para mudar e acertar o futuro das nossas profissões está lá. E todo mundo está trabalhando junto para fazer isso real. Isso é algo que me anima, me emociona. E, e com isso eu vou passar para a Vânia, para a próxima etapa. Mas muito obrigado, gente. Muito obrigada, Jimmy. Certamente muito material aqui para a gente poder trabalhar e ruminar, mas a gente vai deixar a discussão para daqui a pouquinho. Queria, então, passar a palavra para o Carlos Eduardo Testa Brandão, do IBGC, porque o Jimmy nos falou como a governança corporativa pode contribuir para difundir os conceitos de sustentabilidade em âmbito internacional. E nós sabemos que o IBGC aqui também é um instituto que trabalha com os órgãos de governança nesse sentido. Então, Carlos, se você pudesse compartilhar conosco, por favor. Ok, Vânia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço em nome do IBGC a possibilidade de participar desse evento. O IBGC está ligado aos temas ESG já há algum tempo, né? O IBGC hospeda a GRI aqui no Brasil há vários anos. Também tem um assento no Council do IRC e tem uma série de documentos, tem uma comissão de sustentabilidade no Instituto. Inclusive, um dos documentos dessa comissão foi citada no Ofício Circular 2 de 2020, né, o Guia de Sustentabilidade para as Empresas, que o IBGC já fez há algum tempo. Então, o IBGC está sempre ligado a esse tema. Em termos de governança, se a gente olhar o próprio Código de Melhores Práticas do IBGC, que é o principal documento do Instituto, ele, nos seus princípios básicos e nas próprias práticas, ele fala sempre de transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa, sempre levando em conta stakeholders, né, o interesse da companhia, o bem comum.
Então ele está bastante alinhado com essa tendência agora de um capitalismo de stakeholders, o que não quer dizer que a importância dos acionistas diminuiu, inclusive cresce mais, né? Um dos stakeholders mais importantes que a empresa tem são os investidores, os acionistas, e uma boa governança sempre foi importante para as empresas se financiarem e para receberem investimentos ou então fazerem parcerias, né? Então, com a governança melhor, o nível de confiança entre os agentes melhora, o crédito pode acontecer de uma maneira mais ampla e mais econômica para a empresa, né? Gerando resultados melhores para os investidores. Então, governança corporativa, a boa governança corporativa é sempre boa para financiar as empresas, né? Para as empresas conseguirem financiamentos melhores e mais adequados. Aqui no Brasil tem várias iniciativas, né, acontecendo. Uma que eu posso destacar é o Laboratório de Inovação Financeira, né, promovido pela BDE, pelo BID, pela própria CVM, com vários grupos de trabalho discutindo, promovendo inovação nas finanças aqui no Brasil. Outras iniciativas que estão acontecendo também são de certificação, algumas certificações, a das empresas B, né, das B Corporations, aqui na América Latina, feita pelo B-Lab, pelo Sistema B, que também trabalha no desenvolvimento de legislação sobre o tema, sempre voltada para que as empresas tenham uma consciência maior do seu propósito e que deem mais segurança para os administradores, conselheiros, diretores, investidores, que eles podem buscar simultaneamente resultado financeiro que é necessário para a saúde das empresas, para proverem os serviços e tudo que as empresas produzem para a sociedade, mas também gerando impacto positivo, então reduzindo o seu impacto negativo. Eu esbarrei aqui no mudo, me desculpe. Em termos de relatórios, queria só reforçar a importância do relato integrado, do framework do relato integrado, mais do que ajudar as empresas a relatarem, que é uma excelente prática de governança, ele ajuda as empresas a repensar o seu modelo de negócio, sua forma de atuação de uma maneira muito mais ampla. Então é uma abordagem, eu acho que é muito útil, é um pano de fundo conceitual bastante sólido para ajudar as empresas a repensarem a sua forma de atuação e a governança delas mesmas, né? Ainda em termos de relatórios, né, as empresas costumam fazer uma boa prática, analisar os seus riscos, e iniciativas como o GRI, SASB e outras ajudam a empresa a identificar os temas materiais que elas vão relatar, e esses temas materiais podem enriquecer muito a análise de risco, né? Então, se uma matriz de materialidade for encaminhada por um comitê de auditoria, por exemplo, auditoria em riscos, ou o próprio conselho, a empresa vai ter a chance de fazer uma reavaliação da sua matriz de riscos e identificar alguns temas que poderão fazer parte da gestão da empresa de uma maneira mais consistente, sendo acompanhadas por alguns processos, entrando no orçamento, até na própria remuneração. Então, a matriz de materialidade ESG é bastante importante para a empresa identificar riscos, se preparar para eles e também enxergar oportunidades, né? Um ponto importante é que as empresas precisam estar, para fazerem isso, tem que ter uma maturidade, né, de princípios e valores, tem que estar preparada para isso, e nem todas estão. Então esse é um ponto importante também na hora de
de avançar com os temas ESG na gestão, a empresa fazer uma avaliação se os valores dela, se o propósito dela estão mais ou menos alinhados com isso ou não, né? Isso pode facilitar a integração desses temas ou não. Isso vale tanto para as empresas como para os investidores também, né? Agora os temas ESG ganharam força no ambiente de investidores, mas a gente vê que ainda tem muita vontade, muita intenção, mas ainda há uma certa indefinição sobre critérios, o que é exatamente, por exemplo, um fundo ESG, o que não é. Mas é uma fase bastante rica e interessante para todo mundo avançar. E para ajudar nesse entendimento, acho que o framework do relato integrado é muito importante. E eu queria concluir essa fala inicial dizendo que concordo com o Jimmy que a questão de educação dos agentes é muito importante, e o IBGC está avaliando reforçar um pouco mais a preparação dos agentes de governança para lidar com os temas ESG de maneira estratégica. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado. Carlos, muito bom, muito objetivo, muito direto. Nós vamos estar certamente debatendo um pouquinho mais como a gente pode difundir tudo aquilo que o IBGC tem feito para disseminar o conceito de sustentabilidade junto aos conselhos. Mas agora vamos ouvir um pouquinho o Amaro, que vai nos trazer a perspectiva das empresas governamentais, né? Ou seja, o dever de ser sustentável não é só para a empresa privada, as empresas públicas têm um papel e estão fazendo muita coisa que a gente pode ajudar a divulgar para poder servir de incentivo para as demais. Então, Amaro, se você pudesse, por favor, compartilhar conosco. Eu sei que você tem um desafio grande à frente da SESC a partir desse ano, mas a gente sabe que certamente você é alguém que compartilha dessa nossa preocupação e vai fazer da sua gestão uma oportunidade para trazer essas empresas cada vez mais para um engajamento firme para esses conceitos. Então, por favor. Muito obrigado, Vânia. Agradeço também a oportunidade, o convite feito à SESC para colaborar com o debate. A SESC, é oportuno sempre lembrar, tem um papel de coordenação e governança das estatais. Nós não fazemos exatamente a supervisão ou monitoramento e trabalhamos em parceria com a CGU nesse contexto. E os pontos levantados pelo Jimmy, excelentes. Eu fui tomando nota aqui, eu já cheguei com tantas notas que eu já estou até confuso, um pouco perdido nas minhas notas, mas eu vou tentar alinhar uma visão específica de estatais federais. Isso aí também é importante ressaltar. Nós temos no Brasil estatais estaduais e municipais também, então a nossa responsabilidade é pelas estatais federais. E eu acho esse debate extremamente oportuno, válido. Você foi muito feliz em ressaltar o quanto eu compartilho dessas preocupações. Só para fazer um breve analogismo com a minha atuação anterior, quando eu ainda estava no IASB como board member, eu era responsável pelo relacionamento com os organismos internacionais, FMI, Banco Mundial e a ONU, onde eu e a Vânia compartilhamos várias reuniões e participamos de vários debates acerca desse tema. E eu queria ressaltar alguns aspectos que eu acho que nós avançamos tremendamente. Primeiro, dizer que as empresas estatais elas atuam em segmentos que têm elevado impacto.
social, ambiental, e nós temos sim uma visão muito particular de que essa responsabilidade deve ser tomada em conta, levada em consideração nos aspectos de governança. Empresas no segmento de óleo e gás, infraestrutura, coisas dessa natureza. E fazendo um pouco um relacionamento com alguns 3 pontos essenciais que eu anotei da apresentação inicial do Jimmy, que eu queria ressaltar. Primeiro, diz respeito ao apoio da administração, e particularmente ele fez uma referência específica ao Conselho de Administração. O segundo tema, o tópico que eu anotei, dentre os destacados pelo Jimmy, foi a questão dos impactos climáticos, que, em particular, chama a atenção, principalmente aqui no Brasil. E, finalmente, a questão dos estándares não financeiros, né, dos relatos corporativos. Com relação a esses 3 pontos, eu queria destacar o seguinte: nós avançamos de maneira muito significativa no Brasil com a publicação da Lei 13.303 em 2016, que é a chamada, referenciada usualmente como Lei das Estatais. Essa lei, ela não só aprimorou de maneira significativa critérios relacionados à gestão das estatais, mas ela também teve uma preocupação já com questões climáticas. E eu chamo a atenção para um artigo em particular, o artigo 27 da Lei 13.303, que determina que tanto a empresa controlada diretamente pela União quanto aquela controlada indiretamente, ou seja, as subsidiárias, elas deverão observar as regras de governança corporativa, transparência, práticas de gestão de risco e de controle interno, e composição da administração. Ou seja, esse aspecto de gestão de risco é um aspecto absolutamente fundamental. Por quê? Porque a gestão de risco, os sistemas de gestão de risco foram agora requeridos para todas as estatais federais. É importante também, talvez, mencionar o número. São 46 empresas de controle direto e 154 empresas de controle indireto, conforme apresentado em dezembro de 2019. Então, nós estamos falando do número redondo de 200 empresas estatais. E mais, no artigo 27, ele trata especificamente de adoção obrigatória de práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social, que sejam compatíveis com o mercado em que atua. Então, o avanço da Lei 13.303 é absolutamente significativo, fundamental e merecedor de destaque, principalmente porque está alinhado com as preocupações internacionais relacionadas a questões ambientais. Então, esse é o primeiro aspecto dentre os 3 que eu pretendia comentar do Jimmy, ou seja, no que diz respeito a impactos climáticos, que é um dos elementos, obviamente, que trata de sustentabilidade ambiental, a Lei 13.303 já faz um requisito específico de que as estatais devem adotar práticas, né? Adicionalmente, a exigência de sistemas de gestão de riscos, obviamente que foi implementada, requerida pela lei, e, portanto, deve ser implementada por todas as estatais, auxilia nesse processo. No segundo tópico destacado pelo Jimmy, ou seja, não basta apenas ter a legislação exigindo, mas termos o Conselho de Administração, um apoio top-down, Conselho de Administração, a administração da empresa adequadamente alinhada com esses princípios e esses requisitos. Também a lei avançou significativamente, ou seja, a lei hoje, para que um profissional atue numa empresa estatal, ele segue ou deve apresentar rigorosos requisitos profissionais. Então, ao aprimorar a qualidade do administrador, ele equilibra a exigência legal
com a certeza de que aqueles que estarão à frente, conduzindo os negócios da empresa, terão capacidade de honrar, de observar e implementar os critérios ali estabelecidos. Então, esse é o segundo elemento que eu acho que também nós avançamos significativamente. E com relação ao standard não financeiro, aqui eu acho que nós estamos prontos para avançar de maneira significativa. A Vânia já destacou a recomendação, a exigência do TCU para a adoção do relato integrado por parte das estatais, mas tem um avanço relevante na 13303, que eu acho importante trazer, que é a exigência de que todas as empresas adotem as normas internacionais de contabilidade, independentemente da estrutura legal dessa entidade. Ou seja, as 200 empresas hoje que estão de controle direto ou indireto, elas adotam o IFRS, que são, na verdade, as normas adotadas no Brasil, portanto, normas brasileiras. E por que isso está, de alguma forma, relacionado ao standard não financeiro? Independentemente, supomos que não tivéssemos IRRC, ou ESG, ou o GRI, ou todos esses esforços. De qualquer maneira, as normas internacionais elas já exigem que todos os fatos relevantes para um entendimento do conjunto das informações apresentadas nos relatórios financeiros sejam apresentadas. Então, mesmo diante da inexistência de qualquer framework que trate dessas questões, a empresa já seria obrigada a divulgar se esses fatos fossem relevantes. Mas nós estamos diante, e eu acho que nós veremos no futuro muito próximo o IASB provavelmente avançando num trabalho conjunto com as entidades destacadas pelo DIME, GRI, GASB, etc., para tratar de standards, como ele chamou, de natureza não financeira. Ou seja, são pronunciamentos relacionados a relatórios corporativos que incorporem também os elementos que, num primeiro momento, a princípio não tem um evento econômico associado que mereça o reconhecimento, mensuração e divulgação contábil nos termos das IFRS, mas que, no longo prazo, esses elementos eles influenciarão, sim, a performance da companhia e, portanto, estão diretamente associados ao sucesso da companhia na consecução de seus objetivos sociais. Então, esses 3 pontos, eu acho que nós estamos preparados. No caso das estatais brasileiras, temos muito a avançar. As estatais elas têm um volume de ativos significativo, então a importância econômica, no caso do Brasil, bastante relevante. A maior empresa de capital aberto é uma empresa de economia mista, que é a Petrobras. Elas apresentaram no seu conjunto, em 2019, um lucro líquido de 109 bilhões de reais, é um número bastante representativo, bastante significativo. 90% desse lucro líquido é o resultado de apenas 5 grupos empresariais estatais federais, que estão exatamente na área de eletricidade, que tem um potencial de impacto ambiental muito relevante, na área financeira, que podem contribuir de maneira também significativa no estabelecimento de políticas e práticas de concessão de crédito para empresas socialmente, vamos chamar aqui de socialmente responsáveis. E essas estatais elas têm no Brasil uma influência histórica no modelo de desenvolvimento nacional, que é muito relevante quando nós estamos tratando de avanços na sua governança. E nesse contexto, elas sempre tiveram uma influência muito expressiva em várias dimensões sociais, geração de emprego, dimensões econômicas e mesmo dimensões políticas. Então, tê-las observando esses critérios, esses requisitos, é absolutamente fundamental. E eu gostaria de encerrar meus comentários antes dos debates, ressaltando o seguinte: a CEST, nós temos como prioridade no momento, ou seja, nós tínhamos a prioridade de avançar na legislação. Isso foi
o objeto da Lei 13.303, depois regulamentada pelo Decreto 8.945. Nós avançamos há cerca de um mês, mais ou menos, com a publicação de um Estatuto Modelo que incorpora as melhores práticas de governança no Brasil, usualmente aquelas recomendadas pelo IBGC, aquelas recomendadas ou exigidas pela B3, pela Bolsa de Valores, e principalmente aquelas recomendadas e referendadas pela OCDE. E nesse particular, a OCDE, no que diz respeito a ESGs, é interessante que o estudo mais recente da OCDE é um estudo de 2017 que trata de maio de 2017, mas que tem exatamente a visão que o Jimmy ressaltou. Ele tem a visão de analisar qual o potencial impacto para investidores de longo prazo, ou seja, investimentos em longo prazo, que normalmente são fundos de pensão, investidores institucionais, seguradoras, né? E esse estudo é um estudo interessante porque ele fez uma análise da legislação existente em vários países para verificar, para ter uma sensibilidade de como essa legislação poderia influenciar os investidores com características de longo prazo nas suas políticas de investimento, integrando elementos de environmental, social e governance nos seus processos. E o resultado foi muito bacana, porque ele indica que, de fato, a existência de um framework de regulação que incentive os investidores a direcionar recursos para empresas que sejam transparentes nas questões ambientais, sociais e de governança, ele, de fato, auxilia no processo de alocação de recursos. Então, nós estamos diante aí de uma grande oportunidade no sentido de regulamentar também, buscar uma regulamentação no Brasil que, de alguma forma, incentive os investimentos nas empresas que tenham transparência total com relação a esses três elementos. Com isso, eu concluo meus comentários e aproveito já antecipadamente a agradecer a excelente apresentação do Jimmy e fico à disposição, Vânia. Obrigada, Maro. Certamente, como você bem destacou, as empresas estatais, elas se destacam por terem o potencial de provocar, e quanto mais transparentes elas forem, melhor para toda a sociedade. Não que elas não estejam já fazendo bastante coisas, o que não significa que não tenha algo que sempre possa ser melhorado. Eu me lembro que eu estava em Cartagena com a Lisa falando sobre relato integrado no Congresso, e na hora do público alguém mencionou, quer dizer que agora a Petrobras vai mostrar o quanto ela polui? E aí eu falei assim, não, eu acho que a Petrobras já vem mostrando, porque todos os holofotes estão sobre ela nesse sentido. O que eu espero com o relato integrado é que também o fabricante de comida de bebê se preocupe com questões de sustentabilidade, com qualidade, com respeito à dignidade humana. Ou seja, algumas empresas, por estarem nesses segmentos, elas são visadas nesse sentido, e por isso já procuram fazer muita coisa. Mas o que nós queremos é que essa prática ela passe a ser inserida na cultura de todas as empresas, de todas, sejam elas públicas ou privadas, independente do setor em que elas atuem. E isso depende da decisão da gestão da própria empresa. Então, estamos ansiosos para ouvir você, como você pode nos dar dicas para que a gente consiga levar esse assunto a fazer parte dos órgãos de gestão das entidades. Por favor. Obrigada, boa tarde. Eu queria começar agradecendo. Eu não estou vendo a minha imagem, já está. Não, a gente vê você.
Então tá bom. Eu queria começar agradecendo a oportunidade, é um privilégio estar aqui junto com o Jimmy, com o Amaro, o Carlos Lessa Brandão, colega de IBGC. Vânia, obrigada pelo convite. Espero aqui dar conta do desafio, né? Eu acho importante para a gente começar essa reflexão, contextualizar o novo ambiente de negócio em que os conselhos têm vivido, né? Mesmo aqueles ligados a instituições centenárias, né? A gente percebe sim uma mudança significativa na dinâmica, né? Então, a transformação da agenda dos conselhos nesses últimos anos vem trazendo para a mesa algo que talvez grande parte dos conselheiros ainda não tenha se preparado para encarar, né? Talvez também essa transição esteja desafiando e concorrendo, mas que devem sempre ser encarados de maneira positiva e complementar com os pilares tradicionais da boa governança corporativa, né? Então, essa concorrência pela atenção do board vem elevando a exigência por uma qualificação diferenciada dos atuais conselheiros, né? Isso acontece à medida que as barreiras de inovação de setores e produtos é intrinsecamente ligada a coisas como inteligência artificial, internet das coisas, blockchain. Então, é de certa forma ilusório a gente achar que um conselho, mesmo na mais tradicional das indústrias, não vai precisar transitar, por exemplo, em questões ligadas à transformação digital para conseguir fazer uma melhor orientação do planejamento estratégico da instituição, já que essa é uma das maiores responsabilidades de um conselheiro num conselho de administração, né? E aí, quando a gente fala em instituições, sempre vale considerar também a possibilidade iminente da gente atuar em conselhos de velha economia de negócios tradicionais que necessariamente vão depender cada dia mais de associação ou convivência em ambientes colaborativos, né, com entidades cujo propósito e cultura são completamente diferentes da economia tradicional, né? Diante disso, né, dessa transição para uma nova economia em que a gente tem que estar em constante processo de aprendizado, né, o que hoje o mercado fala muito ou chama como lifelong learning, ou seja, nós nunca vamos estar suficientemente atualizados se não estivermos em contínuo desenvolvimento de novos conhecimentos e novas competências. Na medicina, que é um dos setores onde eu atuo, por exemplo, a gente costuma dizer que a inteligência artificial não vai substituir o médico, né? Mas o médico que usa a inteligência artificial vai substituir, sim, aquele médico que não usa. O mesmo paralelo a gente pode fazer, de certa forma, para uma carreira em conselho, né? Conhecer bem com propriedade esse novo mundo, entender em que medida isso afeta cada organização e conduzir a gestão para um planejamento estratégico que compreende, esteja em constante transição, é o que o pessoal chama aí agora de novo normal, né? Esse vai se passar a ser o novo normal do conselheiro também. Então, assim, depois dessa reflexão, né, entrando na pauta mais especificamente, nesse novo ambiente, essa demanda por transparência de informação vem necessariamente aumentando, junto com a demanda por o investimento responsável, né? Diante disso, os conselhos têm buscado uma agenda que coordene as ações econômicas, né, novos instrumentos econômicos, as novas regulações, abordando as decisões que são sempre difíceis, né, em termos de board, mas considerando aspectos além dos econômico-financeiros que ainda não são amplamente conhecidos como agregadores de valor, né? E aí é importante a gente considerar que sem um segundo E, que transforme a sigla ESG em ESG, para tangibilizar e refletir o retorno que essa agenda positiva deve trazer para as organizações, talvez essa equação não funcione da melhor maneira possível. Então, isso hoje é um assunto que tem transitado bastante nos grupos que
discutem governança corporativa e que falam mais da evolução do ESG nos conselhos brasileiros, é o quanto o Ezinho adicional precisa ser considerado também nessa equação, né? Então, essa nova agenda já dá sinais de grande avanço no Brasil, né? Antes estava muito concentrado em alguns setores específicos corporativos, mas o tema também, até inclusive como o Amaro adequadamente comentou, né, passa a atingir muito o alto escalão do governo brasileiro, como um reflexo dessas preocupações que são expressas agora de forma mais transparente pelos representantes dos fundos estrangeiros e que agora estão gerando essa conotação um pouco mais ampla, mais densa em política ambiental, em sustentabilidade, porque talvez essa seja a parte mais difícil do ESG de ser desenvolvida, principalmente no Brasil, né? Agora, no meio da pandemia, a gente está conseguindo identificar isso de uma maneira mais clara, né? Então, alguns setores já convivem com essa pressão de uma forma mais intensa. A gente vê, por exemplo, né, quem trabalha em boards de agropecuária, eles já estão altamente afetados, né, com exigência de mercado internacional sobre sustentabilidade da cadeia no Brasil, né? A gente precisa entender que isso não é modismo, não é de simples adoção, e só se resolve com um processo sério e robusto de governança, né? Acho que vale a pena a gente comentar também alguns fatos internacionais que vêm lançando bastante holofote nessa questão, né, e gerando essa sensibilidade um pouco mais forte, né? Então, a gente tem ali, em 2019, a carta do Larry Fink, ele é presidente da BlackRock, tem aproximadamente 7 trilhões de dólares em ativos sob gestão, né? Então, ele mandou uma carta aos CEOs das empresas onde eles concentram os investimentos, colocando que sustentabilidade é o novo padrão na decisão de investimento, né? Ele fala claramente, né? O lucro não é de forma alguma inconsistente com o propósito. De fato, o lucro e o propósito estão intimamente associados, né? A gente vê coisas muito recentes. Nesse mês, um grupo de investidores internacionais enviou um manifesto às embaixadas brasileiras de 8 países, colocando a preocupação deles com o aumento do desmatamento no Brasil, né? No total, esses investidores gerem aí aproximadamente 4 trilhões de dólares de investimento em ativos, né? Os riscos ambientais têm sido protagonistas, né, em vários boards, em vários eventos internacionais, né? O último World Economic Forum o risco ambiental foi um protagonista também. Tem outras manifestações muito claras, muito contundentes, né, no âmbito mundial, de entidades como a FMI, G20, tem outras cartas de gestores e de investidores que também têm sido direcionadas aos gestores dessas empresas onde eles concentram investimentos, né? E aí a gente vê no Brasil um movimento muito parecido, né? Recentemente um grupo de 40 empresas e entidades enviou uma carta ao vice-presidente, ao Milton Mourão, que é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, e essa carta defende, né, uma agenda para o desenvolvimento sustentável e eles reforçam, né, a necessidade de um combate inflexível e abrangente ao desmatamento ilegal na Amazônia, né? O assunto repercutiu bastante e aí, sob pressão, o governo Bolsonaro está preparando um decreto com moratória para as queimadas legais na Amazônia, né? A gente viu também um grupo de fundos de investimentos que vem constantemente concentrando iniciativas e negócios sustentáveis. Esses fundos já são oferecidos por diversas instituições financeiras. Recentemente, a gente viu exemplos aí como o da XP, que criou uma nova diretoria focada exclusivamente nas práticas ESG, visando provocar um impacto no mercado, discutir o tema com os stakeholders. Essa iniciativa também gerou o lançamento de 2 fundos ESG deles. Um deles é focado exclusivamente na temática socioambiental.
A gente viu essa semana agora, o Valor Econômico passou a divulgar o Índice Brasil de Resiliência Climática, complementando assim essa base de análise sobre a correlação entre a divulgação de informações ambientais e o desempenho financeiro das companhias. Isso é uma prova de que o clima e dinheiro passam a requerer uma atuação estratégica no acompanhamento da gestão sustentável das empresas, né? No Brasil, falar de desempenho de ações no mercado financeiro, correlacionando com essa efetiva mudança na gestão de práticas climáticas, ainda parece algo sofisticado, mas é muito mais do que isso, né? No mercado do investidor consciente e responsável, essa correlação é uma questão de sobrevivência das instituições e a exigência por adoção dessas práticas também é uma questão de muito pouco tempo, né? A gente está atrasado nessa questão. A gente também viu no Brasil o lançamento ou adoção de índices relativos a questões ambientais, como o índice de sustentabilidade empresarial, o índice de carbono eficiente, tem mais outros 4 de governança corporativa que também andaram sendo amplamente divulgados, e o índice CDP Brasil de resiliência climática, que é mais recente também. Acho que do ponto de vista pessoal, né, com relação ao papel de conselheiro, a gente vê sim os conselhos buscando aliar ESG como catalisador do fortalecimento dos princípios de governança corporativa, possibilitando melhora do retorno para acionista, aumentando o rol de oportunidades de investimentos, identificando e melhorando o controle de geração de valor dessas organizações, entendendo a importância da mitigação dos riscos via esses instrumentos, né? A importância da necessidade de integração de processos, pessoas, sistemas, controles e também o que também a cerejinha do bolo que seria conseguir com tudo isso o fortalecimento da imagem institucional, né? Acho que o nosso primeiro grande desafio no board, né, como conselheiros, é a gente se manter muito atualizado, né, sobre como essas matérias afetam cada um dos setores em que se atua. Existe uma complexidade de acompanhar, né, o ritmo dessas questões, que elas estão aí em franco processo de discussão global, né, e como conselho, né, visando adequar essa responsabilidade à estratégia do negócio, faz parte do papel conhecer e antecipar essas tendências de modo que se provoca uma agenda de futuro aí, né, sem desconectar, obviamente, das necessidades de curto prazo, porque sustentabilidade não é mais uma ação só de futuro, né, a gente já está atrasado de certa forma, mas há que ser muito cuidadoso, né, para ver um equilíbrio harmônico entre esses temas, que são as tradicionais dos negócios, essa evolução tão ágil, onde meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa devem ser tão protagonistas quanto a agenda tradicional do Conselho, né? No Brasil, ainda estamos muito mais voltados para a discussão de diversidade, desempenho econômico, então essa mudança de visão realmente é tão urgente quanto fundamental e depende bastante dessa atuação diferenciada aí dos conselheiros, né? Acho que a gente pode comentar aqui como instrumento de acompanhamento, né? A gente já, o Carlos Eduardo falou um pouco aí do relato integrado, né? A gente já conhece bastante GRI e essas metodologias no Brasil, mas as empresas em que eu atuo hoje, por atuarem em mercados altamente regulados, né? Pelo nível de exigência que os conselhos também estão trazendo para essas instituições, e por elas também serem muito visadas pelo mercado de capitais, elas já estão mais avançadas em termos de metodologia e de reporting, né? As instituições sérias e antenadas já estão aderentes no Brasil, algumas delas há alguns anos ao modelo das diretrizes do GRI, né? A prática com referência global de reporte de sustentabilidade empresarial, que talvez seja mais difundida hoje, né? O setor hospitalar brasileiro, onde eu atuo também, por exemplo, ele é muito avançado na adoção de boas práticas em relação aos relatórios, né? Inclusive, foram early adopters do GRI nas Américas, né?
Então, acaba sendo a metodologia mais utilizada pelas grandes empresas, que são as mais demandadas, né? Mas as pequenas e médias também estão começando a utilizar cada vez mais e semelhante em vários aspectos ao IFRS, né? A gente tem que entender que isso são instrumentos tão importantes quanto, são paralelos, né? Mas a diferença é que o GRI é um pouco mais específico e detalhado, e aí o relato integrado vem como um guarda-chuva, né? Como um papel complementar para toda essa estrutura que a gente já tem hoje, né? Mas cada vez mais a gente está verificando que não é só suficiente considerar apenas os relatórios financeiros e o balanço, uma análise adequada dos riscos das empresas, né? Hoje em dia, os aspectos ESG vão ganhando relevância na análise dos investidores, e eles estão intensificando nessa busca de informações mais completas, e o Conselho deve e tem o papel de orientar sobre a necessidade dos relatórios mais abrangentes, como uma abordagem mais ligada à materialidade dos riscos ESG e a lista de ações e informações relacionadas a eles, né? Então, o trabalho de definição dessa materialidade ajuda a organização a fazer a reflexão sobre esses temas necessários, né? É bem importante a gente mencionar o cuidado com a forma, né? Que é muito importante, pois os melhores relatórios são justamente aqueles mais sintéticos, bem estruturados e voltados aí para o papel que o investidor e que o Conselho de Administração passa a exercer nesse novo mercado, né? Acho que era isso que eu gostaria de comentar. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Magali, excelente. Acho que fechamos aqui uma série de anotações. Estou ganhando do Amaro em termos de anotações aqui. Acho que temos bastante material para trabalhar. Nós temos algumas perguntas colocadas, a primeira delas para o Jimmy. It's in English, Jimmy. Jimmy, I would like to get your perspective insights about the need or existence or lack of tools to evaluate and effectively measure comparable impact generated among companies. Ou seja, ele quer saber se existem ferramentas que podem mensurar de forma adequada e comparável os impactos gerados pelas empresas. Jimmy? Acho que perdemos o Jimmy. Então, vamos colocar a... Vânia, se você quiser, enquanto o Jimmy se reconecta, eu gostaria só de fazer um comentário rápido sobre essa pergunta que é extremamente interessante e importante. Há tempo do Jimmy voltar. Sim. Naquele estudo a que eu fiz referência da OCDE de 2017, foi publicado em maio de 2017, onde eu destaquei que teve como foco avaliar uma série de países, jurisdições, qual era se existia regulamentação que incentivasse a transparência nos temas de environmental, social e governance, e como essa regulamentação potencialmente influenciaria as decisões de alocação de recursos por gestores de fundos caracteristicamente voltados para investimentos de longo prazo, como seguradoras, fundos de pensão, etc. E um dos elementos, um dos key findings desse estudo da OCDE é que em 2017, e nesses países que eles pesquisaram, haveriam sim desafios técnicos e operacionais para mensuração dos elementos de ESG. Então, eu acho extremamente importante desenvolver ferramentas que possam auxiliar nessa mensuração, de maneira que sejam, obviamente, aceitos e utilizados pelos investidores nos seus processos de tomada de decisão.
Eu concordo com você, Amaro. Acho que a gente precisa sim ter essas ferramentas. E eu acho que, inclusive, a questão do reporte, ela é importante para esse desenvolvimento, porque aqueles que vão trabalhar na melhor forma de mensurar, eles precisam ter uma amostra para poder identificar fatores que vão ser os determinantes nessa mensuração. É por isso que a gente faz um trabalho meio de trás para frente. Criamos insumo para gerar observações para que aí a gente possa ter o desenvolvimento de ferramentas. E acho que todas as iniciativas são bastante válidas nesse sentido. E temos uma outra pergunta que acho que complementa, inclusive, essa. Não sei se o Jimmy já está conosco. Jimmy? Não? Bom, vamos continuando aqui. Uma é a do Luiz Fernando, ele nos pergunta sobre a questão de haver ou não haver mandatoriedade nesse processo, ou seja, devem existir normas que levem ao reporte de questões de sustentabilidade ou devemos continuar com a questão do voluntário? Eu tenho um propósito muito claro nesse sentido, né? Mas primeiro vou ouvir os meus digníssimos painelistas antes de colocar a minha posição a respeito. Amaro, você está em tela, quer começar a dar seu ponto de vista sobre isso? Com certeza, já que eu estou em tela, a minha experiência, antes eu acho importante para até sustentar o que eu vou expressar como opinião, eu lembro que a minha experiência foi essencialmente como auditor externo, por 6 anos, depois aproximadamente 17 anos na área de regulação do sistema financeiro no Banco Central, depois 10 anos no IASB, portanto, tratando de regulação específica de contabilidade. O que eu acho que é absolutamente fundamental nós termos algum tipo de regulamentação, algum nível de regulamentação. Os incentivos adequados. Numa sociedade em que os gestores respondam de maneira adequada às expectativas dos investidores, em que a disciplina de mercado, que é um dos elementos fundamentais em economias desenvolvidas, exerça a sua influência nos níveis adequados para a divulgação de informações de natureza relevante, e que a economia responda no processo de alocação de recursos a esse conjunto de elementos, eventualmente nós não precisaríamos de regulamentação de nenhum tipo. Mas essa não é a realidade. E, particularmente nesse contexto de ESG, eu acho absolutamente fundamental. Eu fiz referência ao estudo da OCDE, não foi à toa. Ao estudo da OCDE, e por que eu fiz a OCDE? Porque a SESC ela tem a OCDE como foco na busca das melhores práticas de governança. E a OCDE, o resultado do estudo da OCDE foi muito claro. Falou, olha, quando existe regulamentação, há sim um incentivo para considerar tais elementos no processo de alocação de recursos, no processo de tomada de decisão. Mas mesmo nesses contextos, é também fundamental que existam ferramentas de medição que sejam robustas, bem estruturadas, transparentes, e que elas promovam ou sejam utilizadas por esses gestores. Eu diria um elemento a mais, e aqui faço novamente referência à minha experiência recente no IASB e à minha visão de que o IASB deveria, sim, participar de maneira efetiva no desenvolvimento do que o Jimmy chamou de estándares não financeiros. Os estándares não financeiros, para que sejam adequadamente utilizados pelos investidores e sejam eficientes no processo de tomada de decisão, devem, idealmente, fazer uma conexão com os estándares financeiros. Senão, o hiato que ficar entre, eventualmente, estándares não financeiros totalmente dissociados dos financeiros, utilizando aqui, de novo, terminologia que o Jimmy usou no início, se tiver um hiato muito grande, você não tem como juntar essas partes.
Né? Então, essas ferramentas de medição que eu espero sejam disponibilizadas com a maior brevidade possível, para que a gente também comece a avançar para e passo com a regulamentação e todas as demais ações necessárias, elas sim, elas promovam esse link, elas associem os estados financeiros e os não financeiros. Perfeito. Jimmy, welcome back. Me pode ouvir agora, Vânia? Que bom. Sim. Que bom. E só para, uma muito boa pergunta, e só ouvir o que o Amaro acabou de falar sobre esse processo que está precisado do mercado, que é essa standardização, que ajudará os participantes, todos os participantes, não. Mas eu colocaria mais uma outra coisa, que seria, claro que a habilidade a facilidade de fazer comparações respeito aos setores, por exemplo, importante, mas ao mesmo tempo, eu diria que agora, os mercados financeiros, se você entra no terminal do Bloomberg, por exemplo, você poderia utilizar o software para encontrar proxies para criar essa forma de comparação, de comparabilidade. Né? Aí, a prática é quase mais importante, né? A governança, os processos internos, esse caminho interno de auditoria interno, é talvez mais importante do disclosure final. Esse processo de pensar quais serão os impactos. Então, para mim, os valores de equilíbrio no que é apresentado em termos de dados não financeiros vale talvez mais, e não só essa credibilidade em termos de impactos positivos ou negativos, mas também a ideia da integralidade, o completeness, né? Quer dizer, a visão não é parcial, é uma visão integral do impacto, que é bem mensurado de uma forma total. Isso, para mim, talvez é um alvo melhor. Certamente agora, com essas questões do Big Data e o análise Big Data que pode ser feito, talvez diminua um pouco essa necessidade de ter a habilidade de fazer comparações, assim. Uhum. Sim, com certeza. Esse avanço tecnológico vai facilitar muito esse processo. Eu, particularmente, sou a favor da estandardização dos relatórios, sempre brigo com o professor Nelson Carvalho por causa disso, porque ele é a favor de que permaneça uma iniciativa voluntária. Eu acho que não só a comparabilidade é importante, mas também o fato, se você não tem isso como mandatório, só vai fazer quem não tem nada a esconder. Né? E nós queremos exatamente que isso incentive comportamento. Então, eu acho que a única forma que a gente tem de atingir aqueles que não estão fazendo nada é a questão de tornar mandatório. E tem outra coisa também, você não pode punir algo que não esteja sendo requerido. Né? Então, quando eu tenho uma lei, eu posso estabelecer penalidades de uma forma muito mais equânime do que quando é, na verdade, algo que ainda não existe. Mas eu acho que o assunto ainda precisa amadurecer um pouquinho. Embora eu seja a favor de ser mandatório, eu acho que a gente precisa ainda, primeiro, preparar supervisores, preparar empresas para entender o que é isso, preparar os próprios standard setters, aqueles que vão regulamentar esse assunto, para que a gente possa evitar
certos absurdos movidos pela boa intenção, mas que, na verdade, vão criar mais má vontade no mercado para poder disseminar esses conceitos. Então, eu sou a favor de um processo de implantação e regulamentação, e que a gente precisa iniciar em algum momento. Eu espero que a gente tenha respondido a pergunta do Luiz Fernando. Temos uma última pergunta, que o nosso tempo já está acabando, para o Carlos e para a Magali, que estão dizendo que os relatórios são instrumentos isolados, muitas vezes, elaborados pela comunicação, muito mais para fora da empresa do que para ajudar o processo de governança e de decisão. Em alguns casos, a materialidade sequer é considerada. Então, como mudar esse cenário? Carlos, Magali, Amaro, deem-nos conselhos. Jimmy. Bom, você falou Carlos na frente, eu vou falar. Eu tinha até comentado, eu acho que se a empresa faz um relatório seguindo a GRI, ela vai fazer uma matriz de materialidade. Então, eu acho que bastaria, bastaria não, um caminho seria levar essa matriz para um comitê de auditoria e risco, para o próprio conselho, se houver, ou então para os sócios, se não houver conselho, para discutir a matriz de risco, né? Então, é uma forma de discutir os temas ESG, pegando carona em um tema que eu acho que é um denominador comum em quase todas as iniciativas, em estratégia e tudo, que é a gestão de riscos, né? Então, essa é uma forma se os temas forem considerados importantes, a chance de fazerem parte de algum processo de orçamento, remuneração, etc., cresce, e ele passa a fazer parte da gestão internamente, não paralelamente, né? É uma forma, né? A outra forma é se os investidores, a gente fala que esse capitalismo de stakeholders, que eu acho que é a visão adequada, mas não diminui a responsabilidade dos investidores, né? Que tem essa responsabilidade de serem stewards, né? Tem o código de stewardship lá da MEC e no mundo inteiro, chamando todos os investidores a assumirem o seu papel, e os investidores podem cobrar as empresas também, e é uma outra forma de incentivar que esses temas passem a ser tratados na gestão e que sejam refletidos em relatórios, né? Perfeito, muito bom. Encarar a sustentabilidade como risco é sempre uma boa solução, e a cobrança, a demanda dos investidores também. Magali, Amaro, Jimmy, vocês querem complementar alguma coisa nesse sentido? Eu gostaria, Vânia. Sim, pois não. Porque eu peço Vênia para falar agora, antes, desculpa aí, eu fui um pouco brusco até, porque está diretamente alinhado à fala do anterior. É importante a gente ter uma adequada... Primeiro que a pergunta é muito interessante, mas eu acho que é importante a gente ter uma adequada dimensão do que é o relatório corporativo. A responsabilidade pelo relatório corporativo é essencialmente da administração da empresa. Ou seja, que dos termos da 6.404, a administração compete ao Conselho de Administração propriamente dito e à diretoria executiva, a não ser em situações excepcionais em que o Estatuto transfere integralmente à diretoria executiva. Então, esses são os responsáveis pela comunicação ao mercado e aos seus stakeholders vários sobre as ações da empresa. Esses são os responsáveis por observar integralmente a legislação. A legislação ela já estabelece inúmeros requisitos associados a ESG, entre outros aspectos, tá bom? Então, nos termos da legislação, eles devem observar. A aprovação desse relatório é responsabilidade da Assembleia Geral, e aqui, se eu foco um pouco em estatal, o controlador, que é a União, tem também sua responsabilidade, e, finalmente, se tem ações ou títulos ou instrumentos financeiros negociados no mercado, o mercado teria também uma responsabilidade ao exercer a disciplina. Ou seja, qual é a disciplina que o mercado exerce? Precificação dos ativos. Essa é a disciplina, essa é a forma que o mercado disciplina o gestor.
no valor dos ativos negociados no mercado. Então, eu acho absolutamente fundamental a gente lembrar que aquele gestor, isso é a minha visão, é muito crítica, aquele gestor que deixa a responsabilidade pela divulgação e preparação do relatório financeiro integralmente nas mãos de uma equipe de marketing e, eventualmente, deixa de divulgar ou apresentar com propriedade aqueles elementos que são relevantes para a sociedade. Lembro que a lei 6.404, ela é clara, né? O controlador e os administradores, eles têm responsabilidade, inclusive em relação à comunidade na qual suas operações são desenvolvidas. Então, aquele que deixa nas mãos de uma equipe de marketing integralmente a divulgação do seu relatório, ele, de fato, pode estar sujeito, eventualmente, isso não significa que sempre vai ser o caso, mas está sujeito, eventualmente, a uma penalização, seja ela penalização do mercado no valor de seus ativos emitidos, seja ela penalização por parte do supervisor, ou se for sociedade aberta, ou seja ele a penalização por parte dos acionistas, propriamente os minoritários, aqueles que também desejam informações mais adequadas. Então, nós temos, o contexto é bem mais complexo para mim, e as responsabilidades estão muito bem alinhadas. Agora, isso nos traz novamente a necessidade de regulação. É necessário regular? Eu acho que é necessário regular. A regulação, ela auxilia no processo de estímulo à divulgação de informação de qualidade. Concordo plenamente, Amaro. Jimmy, Magali, algum complemento? Eu diria que regular é importante, principalmente com relação às questões ambientais, né, que são ainda mais críticas. Por outro lado, eu gosto muito da visão de que você sobressai muito no mercado em função da competitividade que isso pode gerar também, né? Então, hoje, do meu lado executiva de finanças, quando eu abro negociação para uma operação estruturada e que eu vou buscar investidor no mercado, primeiro material que eu mando é o meu relatório de sustentabilidade, né? E eu acho que isso diz muito a respeito de uma instituição, e como já foi colocado aqui, não só melhora a questão da precificação, como elimina entidades que não estejam alinhadas com esse tipo de finalidade da mesa de negociações. E, além disso, eu acredito que, com o tempo, as coisas estão ficando muito evidentes no mercado, né? Está sobressaindo quem faz isso de uma maneira fidedigna, né? Com um propósito que efetivamente se reflita nas atitudes, e isso, com o tempo, realmente vai começar a separar o joio do trigo, né? Concordo com você. Muito bom saber que você apresenta o cartão de visita como o seu relatório de sustentabilidade. Mas o Jimmy mesmo mencionou, pelo menos com relação ao clima, a gente já tem a questão da regulamentação muito bem encaminhada e deve estar firmada nos próximos 2 anos. Eu acho que é um processo, mas acho que é um processo que a gente vai chegar lá. Quem já faz, como você vai continuar fazendo, mas nós precisamos trazer para dentro também aqueles que não fazem, né, e que precisa ser feito. Jimmy, você quer complementar? Essa questão não foram colocações excelentes e concordo com todos. Muito obrigada, então. Nós estamos ficando sem tempo, mas eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença dos nossos painelistas, Jimmy, Amaro, o Carlos Eduardo e a Magali. Certamente, falando sério, se a câmera pode detectar, eu tenho páginas e páginas de anotação aqui. Certamente a gente vai dar continuidade a esse assunto. Já adiantando, o Jimmy mencionou o Sustainable Development Goals. O nosso próximo evento, nosso próximo webinar será no dia 20 de agosto, trazendo exatamente iniciativas do Sustainable Development Goals por uma grande instituição financeira brasileira.
Também uma empresa vai trazer exemplos de responsabilidade social, e nós teremos também conosco a Sônia Favaretto, do GRI, tão mencionado aqui, e que está, inclusive, assistindo. A gente agradece a audiência. Mas muito obrigada, Amaro, Magali, Carlos, vocês tornaram essa nossa manhã uma manhã muito proveitosa, com muita informação e que certamente vai nos auxiliar muito. E o Amaro falou que informação financeira e não financeira não pode ficar dissociada, não podem ser polos isolados, e é exatamente aí que entra o relato integrado. Ele não é uma norma de relatório de sustentabilidade, como o GRI, não é uma norma contábil, como é o IFRS. O que ele quer fazer é esses dois blocos estarem unidos, estarem consolidados. E o framework do relato integrado está em revisão. Então, nós aqui, como Comissão Brasileira do Relato Integrado, estamos em processo de colaboração com essa revisão. E nós gostaríamos que vocês se inscrevessem para essa revisão até amanhã, porque nós separaremos em pequenos grupos por assunto, com um coordenador para cada grupo, que vai se reunir até o dia 22, porque no dia 22 nós estaremos fazendo uma mesa redonda de alinhamento de todas as respostas para as perguntas colocadas pelo IRC, para enviarmos a resposta oficial do Brasil para esse processo de revisão. Então, o Denis está mostrando agora o nosso site. Entre no nosso site, por favor, se inscreva para participar desse processo, porque a gente precisa escutar você, precisamos dar voz às suas inquietações e às suas sugestões para que a gente possa encaminhá-las para o IRC. Sem mais delongas, já ultrapassamos o nosso período aqui de engajamento. O Jimmy está 4 horas à frente, está fazendo hora extra para nos atender aqui. Agradecemos muito a presença de todos e esperamos vocês nesse evento de revisão do IRC e no próximo webinar, que será no dia 20 de agosto. Muito obrigada pela participação de todos e uma boa tarde. Tchau, obrigado. Obrigada. Tchau, obrigado, Vânia. Todos, tchau. Obrigada.